Eu me chamo Dulce Carneiro, tenho 57 anos, sou médica nefrologista. Eu nasci num lar cristão, fui criada com minha mãe num berço, num lar evangélico, frequentava uma denominação evangélica, mas desde a minha infância o meu pai alimentava em mim a ideia de que eu cursaria uma universidade e seria médica. Até que depois que entrei na faculdade, eu vislumbrei a vida dos colegas, dos amigos, as coisas que o mundo oferecia, que até então não fazia parte de minha vida. E eu fiquei com uma vida com liberdade, né? Então eu fui me afastando de Deus e fui me afastando do Evangelho. E continuei trabalhando, e aí vem aquela vida de muita autossuficiência, vaidade. A gente pensa que pode, que tem tudo, que pode tudo. Foi que as coisas foram acontecendo, tudo ia bem, financeiramente bem, profissionalmente bem, mas eu não me sentia feliz. E comecei a ter uma depressão. Me sentia assim, autossuficiente, não tinha problemas de dinheiro, né? A profissão nos dá essa condição. Trabalhava, estudava, mas no fundo não tinha felicidade, não me sentia bem, sentia muita angústia, muita tristeza, chorava muito. Até que um dia eu conheci uma amiga no Rio de Janeiro e eu fui ao Rio, eu a convidei para irmos numa igreja evangélica e ela, pela primeira vez, ela foi comigo, ela era do Centro Espírita há muitos anos. Nesta mesma semana ela encontrou a Igreja Universal aberta e ela entrou e mandou uma mensagem para mim dizendo que eu sintonizasse aqui na FM e que ela tinha conhecido uma igreja que ela achou ideal para a vida dela e que ela iria continuar, frequentando. Um dia eu estava passando aqui pela porta da catedral, com o rádio ligado, era uma Semana Santa, na quarta-feira, e o bispo anunciava o culto da Sexta-feira Santa, às 15 horas, e ele fazia um chamado. E naquele momento eu me determinei, eu vou entrar aí. Na sexta-feira, às 15 horas, eu entrei na igreja. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Do início ao fim, a palavra foi de salvação. E parece que naquele momento eu deixei o meu fardo ali. O fardo que estava pesando a minha vida. O fardo de pecado. O fardo de angústia, de tristeza, de depressão. Eu saí certa de que eu ia morrer. Mas eu ia morrer para aquele mundo lá fora. E aí foi quando eu me coloquei diante de Deus no altar e coloquei os meus votos a Deus. Fiz voto de vida e de morte. Falei, Senhor, aqui está a minha vida. Ou eu vou te seguir e fazer o que o Senhor quer e lhe obedecer e abandonar a minha vida toda para trás. Ou o Senhor pode realmente me levar. Passei a entender que precisava buscar o Espírito Santo para a minha vida. E então foi quando eu me propus a conhecer, a receber o selo do Espírito Santo. A partir daquele dia em que eu recebi realmente o Espírito Santo, a minha vida teve duas fases. A fase do meu encontro com Deus, no primeiro dia em que fui à igreja, e o dia em que conheci o Espírito Santo, que recebi o Espírito Santo. Realmente eu mudei, a minha vida passou a ter outro sentido. O reino de Deus entrou na minha vida. Nunca mais eu tive tristeza, nunca mais eu tive angústia. Passei a ser uma pessoa feliz no meu lar. Eu sei que os meus filhos me veem hoje como uma mulher diferente. Quando eles diziam, cuidado minha mãe, e eu tinha muito medo, porque eu não tinha condição de chegar para um filho e dizer, olha, isso aqui que você está fazendo está errado. E hoje eu sinto o respeito que eles têm por mim, a consideração como mãe, como filha, filhos.
Hoje eu sou uma pessoa tranquila, tenho mansidão, tenho amor na minha família, cuido dos meus filhos, cuido do meu lar, cuido da minha família, dos meus pais. A medicina, ela não funcionava para mim. O paciente não era para mim como ele é hoje, depois que eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu vejo o meu paciente não só com a vontade que eu sempre tive de cuidar dele e tratá-lo, mas sinto o desejo, né, de cuidar dele para entregar ele a Deus. Hoje eu exerço a medicina num sentido bem mais amplo do que o que eu imaginava da ciência naquele tempo antes de ter conhecido o Espírito Santo. Hoje eu vejo o paciente como uma alma. Eu sempre procuro conversar e colocar a importância de Deus para o tratamento dele. Hoje eu vejo que o Espírito Santo é minha vida. Sem ele, eu não vou viver. E sem ele, eu não quero viver. Eu hoje tenho um guia, é o Espírito Santo. Então hoje eu sou uma mulher feliz, sou uma profissional realizada e tudo isso, tudo que eu sou hoje, toda a minha vida que eu entreguei naquele dia e disse a Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu queria ser outra mulher, toda a minha vida hoje eu devo ao Espírito Santo e jamais, jamais, jamais deixaria o Espírito Santo por nada na minha vida. A exemplo da doutora Dulce, você está aí agora depressivo, você é uma pessoa que não consegue se relacionar com familiares, você não é realizado sentimentalmente, você até constituiu uma família, você tem uma formação universitária, acadêmica, mas você é uma pessoa vazia, triste, uma pessoa, sabe, que nada lhe faz alegre. Por quê? O que está faltando? Está faltando o que faltava na doutora Dulce, o Espírito Santo. Ele é o único que pode lhe fazer alegre, uma pessoa feliz, independentemente de você ter formação acadêmica ou não, independentemente de você estar casado ou não, independentemente de você ter uma família ou não, independentemente de você ter prosperidade ou não, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente é alegre e a gente supera os problemas. Com o Espírito Santo a gente realiza sonhos. Já sem o Espírito Santo, você pode ter o que tinha e tem a doutora Dulce, mas você vai ser uma pessoa triste, amargurada, infeliz. Qual é a sua escolha? Me responda, por favor, o que você escolhe? Se você diz, bispo, eu escolho o Espírito Santo. Então, domingo às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo, você vai vir preparado para buscá-lo. Você vai abrir um jejum, você vai se preparar, ler a Bíblia, você vai chegar aqui cedo para então buscar e receber o Espírito Santo. Meu nome é Alexandro Magalhães e essa é a minha história. Aos 15 anos, os meus pais, eles namoravam e eles dormiam juntos. Tinham uma vida como marido e mulher. Nessa época, o meu pai, ele era traficante, vendia drogas e nessas dormidas que eles tiveram, a minha mãe veio a engravidar. Porém, eles eram muito viciados no álcool, muitas brigas. E quando eu completei 1 mês de nascido, ela me deu para minha avó. E por não ter essa base familiar, essa orientação, esse ensinamento, então eu tinha uma vida desregrada, desestruturada. E com 13 anos eu conheci uma garota, nós namorávamos e dormíamos junto. Nós tínhamos uma vida como marido e mulher. Então nós tomamos a decisão de morarmos juntos. Então fomos morar juntos numa casa com 13 anos e nessa época, morando junto, eu bebia, eu fumava, eu era viciado em loló, lança-perfume, maconha, cocaína. Quer dizer, os mesmos vícios oriundos dos meus pais passaram a prevalecer também na minha vida. Eu andava armado e também nós passamos a ter muitas brigas, havia muito ciúme. E eu lembro que numa dessas crises de ciúme,
eu bati com a coronha do revólver na cabeça dela, abri a cabeça dela e foi um fato marcante. Até que então nós viemos a terminamos o relacionamento. E ao término desse relacionamento, eu conheci uma outra garota. Me apaixonei assim, de cara. E 2 meses que eu estava no relacionamento com essa nova garota, então a antiga me procurou falando que ela estava grávida de 2 meses. Então foram 7 anos desse relacionamento muito conturbado, problemas econômicos, o vício sempre presente. Aquele vício sempre esteve comigo e acompanhado também dos desentendimentos e das brigas. Então eu me entreguei totalmente aos vícios, me entreguei completamente à prostituição, ao ponto de eu chegar a ter um relacionamento com 7 pessoas, 7 mulheres, no mesmo tempo. Então, no mesmo período, eu estava com 7 pessoas diferentes, me relacionando com 7 pessoas diferentes. Ali foi o meu fundo do poço, quando eu vim pela primeira vez colocar a mão na minha consciência e refletir sobre a minha vida. Quando no final do ano, uma tia minha do Rio de Janeiro veio visitar Salvador e eu levei ela para conhecer os pontos turísticos de Salvador. E no sábado à noite, ela me pediu então que levasse ela para conhecer a Catedral da Universal. E quando ela me fez esse pedido, eu falei, minha tia, agora isso não. Já tinha levado em todos os pontos turísticos, em todos os lugares. Mas ir até a Igreja Universal para mim era difícil, porque devido às fake news da época da prisão do bispo em 92, eu tinha uma aversão à Universal. Eu falava que o Bispo Macedo era ladrão, eu tinha uma verdadeira repulsa ao nome Universal. Mas quando ela me pediu que levasse ela, eu refleti um pouco e eu disse, minha tia, em consideração à senhora, eu vou te levar. Amanhã, domingo, eu vou levar a senhora na igreja. E foi justamente naquele domingo que eu fui contra a minha vontade, para agradar a minha tia, para levar ela, que eu entrei na Igreja Universal e eu ouvi a mensagem e chegou o momento da oração. Eu nunca tinha feito uma busca, uma oração intensa, com os olhos fechados. E quando eu estava fazendo essa oração, Jesus veio, me perdoou, me lavou e me transformou. E quando aquela oração terminou, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi, desse lugar eu não saio, daqui nunca mais ninguém me tira. Para uma pessoa que tinha aversão à Universal, foi realmente algo transformador. A partir daquele momento, quando a oração terminou, nós fomos embora e eu falei para minha tia, olha, o quão maravilhoso foi aquele convite. Aquele convite havia transformado e mudado a minha vida. Na medida em que nós fomos frequentando a igreja, eu despertei um desejo muito grande na leitura dos livros do Bispo Macedo, na meditação da palavra, e um desejo enorme de servir a Deus. Então, através das reuniões, da busca incessante, então, num domingo, eu estava ali reunido, buscando, e naquele instante, enquanto nós estávamos ali buscando e adorando a Deus, naquele instante, naquele momento, o Espírito Santo veio e me selou. E naquele momento foi algo glorioso, porque foi a confirmação, o selo de Deus de que eu estava sendo escolhido para um propósito. Então foi uma alegria indescritível, foi uma alegria, um gozo extraordinário, algo inexplicável, nunca experimentado antes. Ali foi verdadeiramente o meu batismo com o Espírito Santo. E dali para frente, o desejo ardente, enorme, de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido de Deus. Isso era algo latente dentro do meu ser. Quem no passado tinha várias e várias mulheres, hoje eu sou marido de uma única mulher, não vivemos mais de briga, de vício, de agressão, de separação. Estamos juntos há 17 anos, completamos agora, 17 anos de paz, de união sólida,
de uma fé inteligente, de um amor que vem da palavra de Deus, e somos, de fato, um testemunho, um exemplo para os nossos familiares e para todos aqueles que conhecem a gente. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. É por ele que eu vivo, é por ele que eu trabalho, é por ele que eu enfrento as lutas, as guerras, que eu permaneço firme. Por tudo que ele é, por tudo que ele representa para mim, é a minha vida hoje. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Agora você entende porque vira e mexe, você está caindo, sabe, tropeçando, voltando à prática de coisas antigas e velhas, como o uso de drogas, promiscuidade, sabe, a violência. O Alexandro, ele foi transformado, batizado com o Espírito Santo. Hoje é um esposo exemplar, é um pai admirado. Ele que foi viciado em drogas desde a sua infância. Ele que já teve casos com 7 mulheres ao mesmo tempo, foi traficante, hoje transformado, porque ele reconheceu que não tinha o Espírito de Deus e ele se esvaziou do seu orgulho, dos seus vícios, das suas fantasias e buscou o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu amigo, é o único que pode lhe fazer forte para resistir às tentações. Se você é uma pessoa que sempre está voltando a praticar as coisas antigas, erradas, que você praticava quando desconhecia a verdade, a palavra de Deus, é porque você está sendo fraco. E se você é fraco, é porque você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus é forte. Então tome a decisão agora, aí já, de buscar o Espírito Santo. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, no encontro com o Espírito Santo, você terá a oportunidade de buscar e receber essa força, esse poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Parecia que a nossa família tinha alguma coisa que impedia a gente de crescer. Meu nome é Antônia Adriana Sobreira Ferreira. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica. A minha infância, ela nunca foi uma infância fácil, né? A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos, né? Quando a minha mãe faleceu, ela tinha 45, o meu pai já tinha 46, e aí minha mãe faleceu, depois de um ano ele casou novamente com uma moça de 28. E aí eu passei a cuidar dos meus irmãos, né? Mais do que a minha própria madrasta, talvez por conta da idade dela também, né? E aí meu pai, ele meio que virou a cabeça, a gente ficou um pouco meio que abandonado, eu e as minhas irmãs e o meu irmão. Foi quando meu pai, né, decidiu perguntar para minha tia se a minha tia queria ficar com a gente durante um tempo. Essa minha tia, na medida do possível, ela dava pra gente o que ela podia, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Eu fui trabalhar numa casa de família, cuidadora, eu cuidava de uma senhora. E aí o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava os meus irmãos. Eu ganhava o dinheiro, comprava coisa para mim, comprava coisas para os meus irmãos. Depois de 3 anos, a gente morando na casa da minha tia, foi quando a gente voltou para a casa do meu pai. Quando eu voltei para a casa do meu pai, o meu pai ele ficou doente e ele trabalhava muitos anos numa firma. Foi aí que eu vi que o sacrifício dele, tão grande que ele tinha, na verdade não tinha valido a pena, né? O tanto de anos que ele tinha naquela empresa, e ele acabou ficando afastado por conta que ele estava doente. E aí, por conta de receber benefício, ele também não conseguia receber benefício. E foi quando eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu e meu irmão, nós dois trabalhávamos, e aí o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ajudava em casa. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Eu tinha um tio, que ele era da Igreja Universal, ele já frequentava a Igreja Universal. Quando nós nos víamos, ele sempre falava, vai na igreja que lá vocês vão ver que Deus tem algo melhor para vocês. Foi quando a gente decidiu ir. Chegando lá na igreja, eu só tinha 2 opções. Ou eu fazia aquilo que o homem de Deus estava pedindo, ou eu continuava vivendo aquilo que eu já estava vivendo durante muitos anos. Foi quando eu decidi mudar. Foi quando eu peguei o envelope do dízimo a primeira vez. Não tinha nada porque eu não estava trabalhando nessa época, não tinha carteira assinada, não trabalhava. E o meu sonho nessa época era ter uma carteira assinada, então peguei,
Comecei a ser dizimista também, mas o meu envelope ia vazio porque eu não trabalhava, mas mesmo assim o pastor falava, pega o envelope, né? O que passar nas suas mãos, vocês vão devolver. Muitas vezes no começo eu ia com o envelope vazio, devolvia e falava, Senhor, o Senhor tá vendo que eu, né, tô sacrificando e na hora que chegar a hora eu vou saber recompensar. Aí entrei na loja como vendedora. Meu primeiro salário precisava de tudo, porque eu não tinha, né, roupa para ir trabalhar. Aí eu fiquei, no começo me deu até dúvida, mas eu pensei, Deus sabe, né, que eu preciso comprar. Mas depois eu falei, não, eu fui fiel, eu falei, não posso fazer isso. Se Deus foi fiel comigo, eu também tenho que ser fiel. Então peguei meu primeiro salário e coloquei no altar. Aí foi quando Deus me abriu a mente para me fazer uma faculdade. Aí eu pensei, mas como que eu ia pagar essa faculdade? Porque o meu salário onde eu trabalhava não dava para pagar a faculdade. E se eu saísse do trabalho, aí que não dava para me pagar mesmo. Fiz o propósito com Deus também e falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. E fui. Tanto que a minha faculdade eu não paguei nada, porque eu fui bolsista, né? Então eu não paguei nenhum ano da minha faculdade. E Deus me abençoando. Aquele pouco parecia que era muito, né? Eu conseguia fazer muitas coisas. Terminei minha faculdade, não faltava nada em casa. Nessa época eu já estava casada com meu esposo, então não faltava nada em casa e sempre sendo fiel, né? Sempre sendo fiel. No final do ano que eu terminei minha faculdade, no mesmo ano eu já arrumei um serviço, né? Na minha área. E a partir daí passou um ano, né, menos de um ano, eu passei a ser coordenadora na minha escola. E aí, depois de ser coordenadora, Deus só tem me abençoado cada dia mais. O meu esposo trabalhava numa empresa também há muitos anos, já mais de 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Foi quando Deus abriu a mente dele para ele abrir o próprio negócio. E hoje ele trabalha no ramo de pizzaria, tem a pizzaria dele. Eu continuo trabalhando em escola, né, que é o meu ramo, né, mas a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vai ali um ajudando o outro. E Deus só tem abençoado a gente, só tem a agradecer. Toda vez que as minhas irmãs, né, os meus irmãos olham para mim, eles falam, né, que eu sou um exemplo para eles, né, que eles olham para mim e falam que aonde que eu consegui chegar, né, e eu sempre falo para eles que é Deus, né. Às vezes eu me pergunto, né, Senhor, né, o que o Senhor fez na minha vida? Eu não sei nem o que seria de mim. Eu tenho certeza que eu não seria nada, né, sem Deus. Você que não teve uma infância, uma adolescência, devido aos compromissos que você teve que assumir para poder ajudar em casa. A exemplo da Antônia, que passou a trabalhar desde os 15 anos para sustentar os irmãos porque o seu pai estava muito doente. Isso veio afetá-la psicologicamente, emocionalmente, mas quando ela teve a oportunidade de aprender a honrar a Deus em primeiro lugar, então Deus começou a dirigir a sua vida, começou a lhe dar ideias. E apesar de jovem, ela começou a prosperar, porque como está escrito no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 1, diz: feliz aquele que teme a Deus, aquele que respeita a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele, é respeitá-lo. O Senhor que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Quer dizer, feliz é aquele que teme ao Senhor, ou teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Deus faz feliz, Deus se torna Senhor, Deus daqueles que o respeitam. E esses, Deus os faz felizes. Você tem sido feliz? Você é feliz? Você se considera uma pessoa realizada no que faz? Meu amigo, se a sua resposta é não, bispo, então é porque Deus não está em primeiro lugar. Porque quem teme ao Senhor, o Deus vivo, se Deus é Senhor da sua vida, então você vai ter prazer em obedecê-lo e Ele vai lhe fazer feliz, realizado em tudo que você fizer. Neste domingo nós vamos ungir as mãos dos trabalhadores. No momento de honrar a Deus com as primícias, com as nossas ofertas, nós vamos ungir as mãos com o óleo da primeira prensa, o óleo consagrado à Santíssima Trindade em oração. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação
que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão. Meu nome é José Nilton de Mello, hoje eu sou um microempreendedor. Eu vim do Nordeste para aqui, para São Paulo, que meus pais procuravam ter uma vida melhor. Mas chegando aqui, eles viram que não era isso. Tiveram muita dificuldade, viemos a morar de favor na casa dos meus tios. E assim eu cresci, vendo aquilo ali. O dinheiro não dava para nada, porque a gente era em quatro irmãos. Mas eu sempre tinha um sonho dentro de mim. Um dia ir crescer, mas ter um bom emprego, para ter um bom salário, para poder ajudar em casa e comprar minhas coisas. Mas eu estava perto de completar meus 18 anos e falei, quando eu completar meus 18 anos, eu vou arrumar um emprego registrado, porque eu tinha muito sonho de comprar um carro. Depois que eu tanto lutei, batalhei bastante, consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar, chegou um tempo de ficar 5 prestações do carro atrasado, o banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão, que chegou a um ponto de eu pedir para fazer acordo na empresa para mim poder pagar as prestações desse carro que estava atrasado. Tudo amarrado, trancou tudo. Então aí nessa época eu já estava morando junto com a minha esposa e as coisas começaram a faltar dentro de casa, eu trabalhava, fazia hora extra, mas só que não resolvia nada. Arrumava algum jeito de fazer uma outra renda, mas só que as coisas começavam a piorar cada vez mais e ficava tudo amarrado, tudo trancado. Eu não conseguia achar uma saída. Aí nessa época a minha esposa, ela já ia na Igreja Universal e eu ia também, mas só que assim, só para acompanhar. Porque eu chegava lá, às vezes eu estava com sono, não prestava atenção no que o pastor estava pregando. Na hora da busca, eu não buscava, eu ficava ali calado, às vezes nem levantava. No começo eu não dava muito assim, uma atenção para o dízimo, nem para o dízimo, nem para a oferta. Porque eu achava, igual muitos lá fora acham, que a igreja não precisa do dízimo, não precisa de uma oferta, porque Deus me chamava ali, Deus falava comigo, mas só que eu falava, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o outro, é para o que está aqui do lado, aqui na frente, atrás, não é para mim. Eu falei, poxa, eu estou indo para a igreja, o pastor ele está pregando, mas só que está entrando no ouvido, saindo no outro, eu não estou dando o ouvido para a voz de Deus. Eu pensei, eu falei, será que vai mudar a minha vida do jeito que está? Eu estou com um carro com uma prestação atrasada, endividado, morando de favor, então eu vou fazer um teste, eu vou ver se funciona. Que foi aí que realmente começou a mudar. Porque eu comecei a buscar pelo meu casamento, comecei a buscar pela minha vida financeira, comecei a buscar pela minha vida espiritual. Aí depois que eu me tornei o dizimista fiel mesmo, o que aconteceu? O dinheiro que faltava começou a sobrar alguma coisa. Tipo assim, a gente ia com uma quantidade ali para fazer uma compra. Nossa, mas esse dinheiro não vai dar para fazer essa compra. Então a gente partia para ali, a gente chegava lá, fazia a compra que sobrava. Aí muitas vezes eu falo para minha esposa direto, é o poder de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a nossa vida muda, a gente tem outra visão, outros objetivos. Eu comecei a fazer um bico na pizzaria do meu cunhado, só final de semana. Para quê? Para aumentar a minha renda. Mal eu estava sabendo que Deus estava me preparando para algo melhor lá na frente. Tanto que hoje eu deduzo assim, a pizzaria que eu tenho, que Deus colocou no nosso caminho para a gente administrar,
Deus estava me preparando lá atrás para me poder ter a capacidade de administrar uma pizzaria hoje. Porque eu trabalhava lá de empregado, eu estava ganhando bem, mas não era o suficiente para me dar o melhor para minha esposa e para o meu filho. Apareceu uma oportunidade de eu comprar uma pizzaria já funcionando. Hoje a gente tem o nosso próprio negócio, somos um microempreendedor. Antigamente, quando que faltava comida na minha casa, né, alimento, hoje a gente tem de tudo, principalmente que a gente trabalha com pizza, né, vendendo pizza, esfirra, essas coisas. Porque quando Deus está em primeiro lugar, à frente de tudo, a guerra vem, mas a vitória é certeza. Faça como Josenilton, revolte-se contra essa miséria. Ele que chegou a morar de favor na casa dos tios, sonhava em ter o melhor, mas vivia sempre no pior, comia mal, vestia mal, morava mal, uma vida de miséria, até que ele aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Ele aprendeu a confiar em Deus, como diz o texto sagrado, Salmo 112, versículo 2. Os filhos do homem fiel ao Deus vivo serão poderosos. Está aí, ó. Na terra prometida, o que Deus prometeu vai acontecer na vida daqueles que obedecem ao Deus vivo. E os seus descendentes serão abençoados. Os filhos do Josenilton não será pobre miserável como ele foi, porque agora tem um pai como um referencial de superação, de realização, porque o pai se tornou fiel a Deus e Deus o tem abençoado. Domingo agora, nós vamos ungir as mãos dos trabalhadores com o óleo da primeira prensa, que era o óleo usado para oferecer as primícias, honrar a Deus no templo. Você é o nosso convidado. Revolte-se, meu amigo. Faça um voto com Deus aí agora. Você que diz, bispo, eu preciso de uma resposta urgente. Eu não posso mais esperar. Então faça o que a fé está lhe pedindo. Não espere por ninguém. Vá para o altar. Vá para o altar. Porque lá no altar, Deus vai solucionar esse problema. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Meu Pai, ouça minha voz, pois eu peço por esta pessoa que não tem nem disposição, forças, coragem, ânimo para falar contigo. Esta pessoa que foi abusada emocionalmente, sexualmente, quando criança, quando adolescente. Essa pessoa que carrega esse trauma do abuso psicológico. Esta pessoa culpa a vida, culpa o Senhor, culpa os outros. E o tempo está passando. Ele já não é mais uma criança, um adolescente. Ele já é um adulto, mas ainda carrega esse trauma. E eu peço agora, arranca essa dor do peito, arranca essa angústia, que esta pessoa tome a decisão de perdoar aquele que um dia abusou, lhe maltratou, porque o mal não se vence guardando mágoas, ódio, vingança, desejo de vingança. O mal se vence com o bem, perdoando. E quando perdoamos, somos perdoados. Diga o nome do ofensor, diga o nome do abusador, diga o nome da pessoa que lhe fez mal e diga, eu te perdoo. Ainda que o seu coração diga, não perdoe, mas a sua fé inteligente na palavra de Jesus que disse que se perdoamos os nossos ofensores, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Diga, eu decido perdoar. Perdoe, meu amigo, e receba o perdão divino. Levante o copo com água. Se há uma dor, um tumor, uma infecção, uma bactéria, um vírus, se há um vício, se há algo agindo no seu corpo, na sua mente, um encosto, causando brigas, causando pensamentos de suicídio, fazendo você se sentir como um lixo, esse encosto vai sair agora, não vai ficar nem mais um minuto, nem mais uma hora, nem mais um dia, acabou, você perdeu o encosto, você perdeu essa vida, você perdeu essa alma, pois eu a encomendo a Deus, em o nome de Jesus, eu declaro esta água consagrada, beba e receba agora o alívio,
a libertação, o toque da mão do Altíssimo sobre a sua vida. Todo mal, toda perturbação, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: saia! E diga: o meu coração eu entrego a ti, Jesus. Diga: a minha vida, me perdoe, pois eu também perdoo aqueles que me ofenderam. Você que vai se batizar, tome a decisão de sepultar a velha vida, a vida de pecado, de erros. Coloque a sua mão direita sobre esta bata, que você vai usar neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, aqui no templo, ou em um templo da Universal, quando você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Meu Deus, que esta pessoa que vai se batizar tenha o seu nome escrito no livro da vida e passe a andar contigo. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Amém. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Meu nome é Vanessa, sou corretora de imóveis, tenho 39 anos. Eu ouvia falar sobre igreja, mas não fazia diferença para mim. Mesmo porque naquela época eu gostava muito do espiritismo. Então, tudo que falasse contra o que eu acreditava, eu extinguia. Quando o Bispo Macedo foi preso, eu fui uma das que fez festa, né? E eu fiquei revoltadíssima. E eu falava, nunca vou pisar nessa igreja. Então, jamais eu me imaginava na Igreja Universal. E eu enchia a boca para falar para quem quisesse ouvir. Não gostava do Bispo Macedo. A voz dele me irritava. Passava na frente de uma igreja, olhava com aquela cara, aquele, sabe, desprendimento do tipo, o que é essa igreja? Eu queria apedrejar, eu queria condenar. O que tivesse de coisas para eu poder condenar a igreja, eu fazia. E em 2005 eu vim perder meu pai. Por uma injustiça, o médico fez uma
coisa errada com ele. E eu perdi o meu alicerce, o meu tudo. Aí a minha mãe sofrendo também. E quando isso aconteceu, o vazio ficou maior ainda. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha forças para ir buscar ajuda. Eu andava de centro espírita em centro espírita para procurar um consolo, uma ajuda. Nunca encontrei. 3 meses depois, 4 meses depois, o meu marido ficou desempregado e tinha que fazer uma cirurgia. E eu tinha que cuidar da minha casa, bancar a minha casa. E eu também estava desempregada. E eu pedi para Deus um serviço. Aí, chegando nesse emprego que eu pedi para Deus, eu caí num setor onde a primeira pessoa que eu dei de encontro, eu já não gostei dela. Aí depois a gente foi conversando, e eu descobri que ela era obreira da Universal. E aí eu comecei as piadinhas, eu comecei as brincadeiras. Ela perguntava para mim, vamos na igreja? Eu falava, não vou não, aquele bando de ladrão, não vou não. E eu falava para ela, né, que a igreja não prestava. Eu não gosto desse bispo, eu não consigo ouvir. Falava para ela, eu não consigo ouvir a voz. De tamanha raiva que eu tinha da Universal. Tamanha a raiva que eu tinha do bispo. Ela falou para mim um dia sobre uma rosa, um propósito da rosa, e esse determinado propósito que ela levou, ela ficava insistindo para mim, pega o propósito. E eu enrolei até o dia dela entregar o propósito. Foi quando ela entregou no altar, ela falou, Deus, agora é com o Senhor. Isso foi numa sexta-feira. No sábado nós estávamos trabalhando, eu olhei para a cara dela, eu vou na igreja com você amanhã. E ela abriu um sorriso tão bonito. Quando eu fui levantar no dia seguinte de manhã para ir para a igreja, eu comentei com meu marido, estou indo para a igreja. Que igreja você vai? Universal. Como assim? Você vai na Universal? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, meia hora de culto foi o suficiente para mim desabar. Toda aquela tristeza, aquela angústia, parece que o Espírito Santo me pegou no colo e eu soltei tudo. O que eu tinha lá atrás, com 37 anos vivido, foi tudo despejado nos colos de Deus. E aí foi caindo o preconceito, caindo a raiva. Comecei a ir durante a semana buscando o Espírito Santo. Eu comecei a aprender a buscar o Espírito Santo. Foi aonde entrou a fogueira santa. Falei, não, eu vou mergulhar de cabeça. E eu quero ver o que o Senhor tem para fazer. E aí eu usei todo o que Deus me pediu. E eu falei, não, mas não é só isso que Deus está me pedindo. Porque as pessoas falam, vou dar dinheiro. Não, não é dinheiro, é sacrifício, é sangue. Foi quando eu decidi fazer um jejum, do primeiro dia da Fogueira Santa até o último dia da Fogueira Santa. Eu falei para Deus, eu não aceito não receber o Espírito Santo. Que sem o Senhor, eu já tenho toda essa alegria, o Senhor já me deu tudo isso, imagine eu tendo o Senhor. Maravilhoso, não tem explicação. Você quer sair gritando, você quer contar para todo mundo. Eu cheguei na minha casa, eu olhei assim e falei, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu nasci de novo. Eu quero olhar para a cara da pessoa, dar vontade de chacoalhar a pessoa e falar, viu, vai lá, não seja burra, não seja cabeça dura que nem eu. Eu fui muito burra na primeira chance. Eu tinha perdido, se eu tivesse dado ouvido para Deus na primeira vez, eu tinha evitado 7 anos de sofrimento. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me transformou. E eu não deixo esse Deus por nada no mundo, nada. Por 2 anos consecutivos, o trabalho social realizado pela Igreja Universal no distrito de Lewisham, no Reino Unido, recebeu honrarias da prefeitura. O grupo Soup Kitchen entrega sopa, alimentos e itens de higiene a moradores de rua e pessoas necessitadas e recebeu a premiação do prefeito Damien Egan em 2019 e 2020. O governante elogiou o fato da pandemia não ter parado as ações do projeto. Só para se ter uma ideia, no ano de 2020, mais de 200 pessoas procuravam semanalmente o local em busca de ajuda com alimentação. O prefeito afirmou: tenho o prazer de informar que vocês foram indicados como quem fez a diferença durante a pandemia do coronavírus. O trabalho social na cidade é realizado desde 2017 e semanalmente os voluntários se reúnem para preparar refeições quentes e distribuí-las aos que precisam.
Os voluntários também organizaram uma espécie de mercado solidário, onde as pessoas podem retirar alimentos e itens de higiene que necessitem sem nenhum custo. Existe até parceria com empresários e donos de restaurantes que doam itens para que o serviço social continue funcionando. So it's lovely to see how it's transpired into a real hub within this local community to support people who are deprived, who are disadvantaged, that are in impoverished situations. Coming back to this excellent hub, it's vibrant, it's great people here, it's great volunteers, and I thank you all for everything that you're doing for our community. Thank you so much. As ações sociais realizadas pela Universal alcançam a população sofrida em países de todo o mundo e também no Brasil. Por aqui, só em 2020, cerca de 11 milhões de brasileiros foram alcançados por meio de doações de alimentos, itens de higiene, roupas e produtos de necessidade básica. Foram mais de 35 mil toneladas de alimentos, entre produtos frescos, refeições, cestas básicas, leite e água. Vale ressaltar que, além dos materiais, o objetivo das ações é levar cada um dos alcançados a oportunidade de conhecer a fé através da Palavra de Deus. Junto com o alimento físico, eles recebem também o espiritual, para que possam superar as adversidades. Esse trabalho intenso conta com o empenho dos voluntários que atuam em cada uma das iniciativas e das pessoas que se solidarizam com a causa. São aproximadamente 611 mil homens e mulheres no Brasil e no exterior que se dedicam para oferecer o melhor ao próximo e levar vida aos que precisam. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, dízimos e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária, pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Meu nome é Kátia, tenho 42 anos, eu sou nutricionista. E eu tinha muito preconceito da Igreja Universal porque eu via na televisão, né? E o que me marcou foi uma reportagem que eu vi, né, na emissora, no estádio, muita gente. E eu olhava para aquilo, olhava aqueles sacos e sacos e falei, gente, é muito dinheiro, como assim, né? Por que eles estão fazendo isso? É muitas pessoas. Eu fiquei assim muito indignada. Falei, como que pode esse Bispo Macedo fazer isso com as pessoas? Ele engana. Eu não gostava. Eu tinha muita raiva do Bispo Macedo mesmo. Eu olhava para ele e assim, falei, nossa, ele é um enganador, né? Jamais eu vou nessa igreja, jamais. Tinha um tremendo de um preconceito mesmo. Eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Então, ficava muito tempo trancada no meu quarto e o meu aconchego, digamos, né, que na época eu achava que era, eu ouvia muito rock, né? Então, comecei a ter amizades com o pessoal do rock, juntos íamos para o cemitério, bebíamos lá. Então, comecei a ter essas amizades, né? Não ia em religião nenhuma, nem em lugar nenhum, embora acreditasse muito em coisas místicas. Tinha até um livro de bruxa, né? Mas dentro de mim, eu não conseguia entender tudo aquilo, porque não me trazia nenhum benefício. E lá dentro de mim, eu pensava, eu queria acreditar, eu queria confiar em alguma coisa verdadeira, só que eu não sabia onde e nem como. Foi aí que alguém muito especial, que eu tinha muito apreço, chegou para mim e
falou, vamos comigo na reunião, na terapia do amor? Eu olhei para ela, como assim? Aonde? Né? A terapia do amor deve ser alguma, né? Alguma reunião, alguma terapia, né? Mas aonde é? Ah, é na Igreja Universal. Falei, como assim? Você vai nessa igreja de ladrão? Não, sinto muito, eu não vou poder ir. Mas você já foi lá? Não. Então como que você pode falar de uma coisa que você não sabe, que você não viu? Só tem um jeito de você saber. Tá bom, vai, eu vou. Aí eu aceitei esse convite e confesso, eu fui com bastante orgulho, né? Fui bem prepotente mesmo, né? Eu me senti assim pesada e cada palavra que era dita naquela reunião era como se estivesse tirando um peso de mim. E quando eu participei da reunião, que eu senti esse alívio, parece que a minha mente clareou. Eu pude entender, peraí, tudo que eu ouvi falar não é verdade. Porque se fosse verdade, eu não teria sentido bem apenas com as palavras daquele homem de Deus. Então, eu quis mais, eu percebi que era aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a aprender, a minha mente foi se abrindo. Então, eu comecei a aprender o que é Deus, né? Porque antes eu não sabia nem ler a Bíblia, entendeu? E essa pessoa que me convidou também me ajudou, né? Nessa caminhada da fé. E aí eu comecei a ler a Bíblia, entender o que é a Bíblia e que não é uma religião, né? Porque antes eu tinha preconceito porque achava que era crente, que era religião, que era Bíblia embaixo do braço e que a gente tinha que seguir determinadas seitas ou crenças. Realmente não é isso. É conhecer um Deus que muda a sua vida. É conhecer um Deus que abre a sua mente. Eu pude entender que eu poderia ser alguém na vida, né? Eu só posso dizer que eu sou grata pela Igreja Universal. Hoje eu sei o que é ajudar as pessoas. Então, eu tenho um carinho muito especial pela obra que é feita na Igreja Universal, pelo ganho de almas que é feito através da Igreja Universal. E a maior felicidade que eu pude ter na minha vida foi ter o Espírito Santo. A oportunidade de eu ser totalmente preenchida, né, daquele vazio que eu tinha antes, eu só consegui quando eu tive uma experiência, né, que foi receber o Espírito Santo. Então, para a gente ter essa experiência, a gente tem que se doar. Então, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu recebi o Espírito Santo foi falar para minha família, foi mostrar. Então as pessoas falavam mal, as pessoas me criticavam às vezes, vinham as dificuldades, os problemas, mas eu conseguia. Eu falei, gente, eu estou passando por um tremendo de um problema, mas eu consigo ter, né, a calma e a experiência, assim, de saber lidar com aquilo da melhor forma possível. Olha, eu tenho um convite especial para você. Você que também um dia teve um preconceito ou ainda tem, né, quanto à Igreja Universal, saiba que você só vai saber quando você vier. Venha conhecer a Igreja Universal, venha ver se isso realmente é verdade, se eles são ladrões mesmo. Então faça um desafio você com Deus e venha até a Igreja Universal, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você está aí frustrado, angustiado, é exemplo da Kátia, que por causa do preconceito perdeu oportunidades de conhecer ao Deus vivo através do trabalho evangelístico, libertador que o Espírito Santo tem realizado através da Igreja Universal, faça o que ela fez, tome a decisão, tire as suas dúvidas, revolte-se não contra nós ou contra Deus ou contra a sociedade, revolte-se contra o problema, inclusive. Saiba que todos os milagres urgentes iniciaram com o revoltado. Por quê? Porque o revoltado ele não espera por ninguém. O revoltado faz o que a fé pede e Deus faz o que só Ele pode fazer. Se você diz, eu estou revoltado contra um problema, uma situação, coloque a sua mão sobre aqui o altar, faça agora o voto de decisão, de ir para o altar, fazer algo para chamar a atenção de Deus. E então ter este problema resolvido, seja ele de saúde, econômico, familiar ou espiritual. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele
transformará a sua vida. Seja bem-vindo! Você está no Templo de Salomão. Queremos que sua experiência seja única e inesquecível, como se estivesse na Terra Santa. Por isso, pedimos sua observação dos pontos a seguir. Para entrar no santuário, você passará por uma breve revista com detectores de metais, visando o conforto e segurança de todos. E para que seus pensamentos estejam exclusivamente direcionados a Deus neste lugar sagrado, smartphones, aparelhos eletrônicos, alimentos e outros objetos não são permitidos no interior do templo. Para isso, temos um guarda-volumes, onde você poderá deixar seus pertences com toda segurança. Ou, se você veio com seu automóvel e preferir, pode deixá-los no interior do veículo. Temos um espaço especial para as crianças, a Escola Bíblica Infantil, onde seus filhos serão assistidos por monitores treinados e receberão os ensinamentos da Palavra de Deus. A EBI para crianças de até 3 anos fica no primeiro andar do templo. Já se você veio com crianças de 4 a 10 anos, antes de passar pela revista, dirija-se à EBI que fica aqui do lado externo do templo, na Rua Carlos Botelho, 466. Lembrando que o responsável precisa apresentar um documento com foto. Crianças acima de 8 anos podem assistir à reunião no interior do santuário. Estamos em um período de pandemia, então nas filas, enquanto espera a sua vez, mantenha a distância segura entre as demais pessoas. Oferecemos álcool em gel para higienização das mãos. E é importante o uso da máscara durante todo o período. Deus fala no silêncio. Por isso, o silêncio é essencial dentro do santuário. Aproveite o momento antes da reunião para se desligar de tudo e meditar na palavra de Deus. Agradecemos a sua compreensão para essas medidas tão importantes e necessárias. Afinal, este é um lugar sagrado, de total reverência ao Deus vivo.